Olá, estudantes! Sou a professora Francisca Gadelha e estou de volta para mais uma aula de ciências sobre o tema. Vocês lembram sobre o que estamos estudando? Sobre o que estamos estudando? Lembram? Isso mesmo, cadeia alimentar. Continue aí acompanhando na sua telinha. Estamos falando dos consumidores primários. Os consumidores primários são chamados assim pois se alimentam totalmente ou majoritariamente dos produtores. São os primeiros a se alimentarem de algo além do que conseguem produzir, iniciando o ciclo da cadeia alimentar. Os animais desse nível são classificados como herbívoros e onívoros. Alguns exemplos são o cavalo, o coelho e a girafa. Vamos lá. Já os secundários, tem a alimentação baseada no consumo de consumidores primários. Dá nome aos secundários. Esse tipo de animal é carnívoro, porque obtém sua energia por meio de outros animais, que, por sua vez, se alimentam dos produtores. Os seres humanos podem ser considerados consumidores secundários em algumas cadeias alimentares, já que se alimentam, por exemplo, de carne bovina ou suína. Os terciários. Os consumidores terciários compõem o último nível dos consumidores, se alimentando dos consumidores secundários. Vamos lá, observem nas imagens os consumidores. Borboletas, não é mesmo? Sapo e cobra. E agora nós vamos ver os decompositores. Englobam organismos que fazem a decomposição, um processo essencial para a reciclagem da matéria orgânica, como nós já vimos. Nesse processo, os nutrientes tornam-se disponíveis novamente no ambiente. Os decompositores atuam em todos os organismos após sua morte e, por isso, normalmente não são representados em esquema de cadeias alimentares. Exemplos: fungos e bactérias. Nesta cadeia, quem são os decompositores? São as plantas, a borboleta, o sapo, a cobra? Não, não é mesmo? Por que que não são? Porque são os fungos e bactérias. Então, nesta cadeia, os decompositores são aí, ó, os fungos e as bactérias. Tudo bem? Vamos continuar. Observe as imagens dos decompositores. Quem são nessa cadeia? Já está tudo colocado o nome, ó, as plantas são produtores, a borboleta é um consumidor primário, o sapo é um consumidor secundário e a cobra é um consumidor terciário. Então, os decompositores são fungos e bactérias, certinho? Então, a importância da cadeia alimentar. É assim que a vida se mantém em um fluxo onde cada ser está interligado a outros, formando uma grande cadeia. É justamente esta a importância da cadeia alimentar. Através dela, os seres obtêm os nutrientes dos quais necessitam para o seu desenvolvimento e sobrevivência, a partir do consumo alimentar de outros seres. Então, eu espero que vocês já tenham compreendido direitinho o conceito de cadeia alimentar. De forma simples, o que é uma cadeia alimentar? É um ser que se alimentando de outro, tá bom? Vamos lá. Entender as relações do ecossistema é extremamente importante, sobretudo para que possamos ter noção do quanto pequenas modificações podem ser impactantes para o equilíbrio do meio ambiente. Então, essa importância do ecossistema, da cadeia alimentar. Você já imaginou se o sapo não comesse o grilo, né? O tanto de gafanhoto, o tanto de grilo, o tanto de inseto que íamos ter na natureza, né? Já parou para pensar? Então, se, por exemplo, um gavião não comesse a cobra, o tanto de serpente que íamos ter, né, no meio ambiente, então, é preciso essa cadeia alimentar para manter o equilíbrio, tá? No ambiente em que vivemos, no ecossistema. Tudo bem? Vamos continuar.
Apesar de simples, a cadeia alimentar é um assunto que faz parte do nosso dia a dia e que pode fazer grande diferença para entendermos outros aspectos, como o ciclo de vida dos organismos e a dependência entre as espécies. Recapitulando, o que é uma cadeia alimentar? É a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver. Ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio da... Quem acertou? Quem acerta? Quem sabe? Alimentação, isso mesmo. De forma simplificada, pode-se classificar como cadeia alimentar o quê? A sequência de organismos que serve de alimento uns para os outros, isso mesmo. Facinho, não é mesmo? Numa cadeia alimentar existem seres autótrofos e os heterótrofos, isso mesmo. Os seres autótrofos são capazes de elaborar seu próprio alimento por meio da fotossíntese, que são chamados de produtores. Isso mesmo, vocês estão respondendo tudo, né, bem certinho. Prestaram bastante atenção. E os seres heterótrofos são os que obtêm energia de outros seres, que são os consumidores e os decompositores. Muito bem. Vamos lá. Nós vimos aí no início da aula um exemplo de cadeia alimentar. Estou aí mostrando, né, a vocês novamente, certo? Tudo bem. E agora nós vamos para os nossos desafios. Isso mesmo, acompanhem aqui. Olha aqui, neste quadro, eu coloquei aqui para nós fazermos um mapa conceitual do que estudamos hoje, tá? Sobre cadeia alimentar. Então, o título está aqui em cima e aí tem os demais aspectos que fizeram parte dessa nossa aula. Vamos lá. Aqui, eu coloquei embaixo os decompositores. O que eu posso colocar aqui para representar os decompositores? Vocês lembram? São os fungos e as bactérias, tá bom? Então, aqui nós vamos colocar a imagem que representa, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei esta imagem aqui para vocês, tá? Que vai representar os decompositores. Vou colocar bem aqui, tá? Nós temos também aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a imagem de um cogumelo. Vocês sabiam que o cogumelo é um fungo? Isso, ele pertence ao reino fungi, né? Ele é um fungo. O cogumelo é assim bonitinho e tudo, que é o desenho dele. Mas nós temos ele na natureza e ele é um fungo. Então, ele faz parte dos decompositores, tá? Ele poderia estar aqui também no nosso mapa conceitual, tá bom? Vamos continuar. O que nós podemos colocar aqui para representar os produtores? Vocês sabem? São os vegetais, mas nós temos também algas e algumas bactérias, isso mesmo. Mas vamos colocar aqui plantas, tá? Vegetais. Vou colocar aqui essa plantinha para representar os produtores. Vou colocar aqui esta grama, certo? Eu poderia colocar aqui um animal, um coelho ou um rato. Poderia colocar um rato aqui? Não, não é mesmo? Porque ele não produz o seu próprio alimento. Então, ele não é um produtor, ele é um consumidor, porque ele vai consumir a planta, certo? Vamos lá. Certinho? E agora? Tá faltando consumidor primário. Para ser consumidor primário, ele tem que ser herbívoro, né? Ele tem que se alimentar de vegetais, certo? Então, que animal eu posso colocar aqui? Posso colocar um coelho? Posso, não é mesmo? Que ele se alimenta de vegetal, certo? Então, eu vou colocar o coelho aqui para representar um consumidor primário, porque ele se alimenta de vegetal, certinho? Estão entendendo o nosso mapa conceitual? Então, vamos lá. Consumidor secundário. Eu posso colocar aqui a imagem de um vegetal,
Não, não é mesmo? Posso colocar aqui a imagem de um rato? Não, não é mesmo? Por quê? Porque ele tem que ser... O rato, ele não vai comer o coelho, certo? Até porque ele é bem menor, não é? Então, não vai dar certo essa cadeia. Então, eu não posso colocar aqui um rato. Eu tenho que colocar aqui um animal que vai comer o coelho, que seria, um exemplo, uma serpente. Eu já falei para vocês, né, que eu tenho medo de cobra, certo? Muitas pessoas têm, né? Mas ela faz parte aqui, ó, do consumidor secundário, porque provavelmente ela vai se alimentar deste coelho aqui na nossa cadeia, tá? E agora? Ainda falta uma representação do consumidor terciário. Eu posso colocar aqui um sapo? Esse sapinho aqui? Posso? Não, não é mesmo? Porque ele vai se alimentar de gafanhotos, né? De algo menor, tá? Ele não vai conseguir engolir a cobra. Ao contrário, a cobra é que vai engolir ele, né? Comê-lo, certo? Então, não posso colocar esse sapinho, tá? O que eu posso colocar? Um cogumelo? Não, não é mesmo? Por quê? Porque o cogumelo, ele faz parte do... Quem lembra? Dos decompositores. Então, não posso colocar o cogumelo aqui como terciário. Então, vamos lá. Eu posso colocar o gavião? Posso, não é mesmo? Posso colocar um gavião, se eu quiser aqui, porque esse gavião, ele vai pegar esta cobra, certo? Vai comê-lo. Tudo bem? Eu posso colocar um leão? Posso, né? Porque o leão, ele vai comer a cobra. Tudo bem? Colocar um leão. Mas eu vou colocar aqui uma outra imagem que eu trouxe para vocês. Uma onça, isso mesmo. Ela está aqui no topo, tá? Ele é um consumidor terciário. Então, assim, nós completamos a nossa cadeia alimentar representada por algumas imagens, tudo bem? Então, os decompositores são os fungos e as bactérias. Produtores são todos os vegetais, algas e algumas bactérias. Produtor primário são todos os herbívoros, coelho, rato, tudo bem? Consumidor secundário é aquele que se alimenta do primário, tá? E o terciário é aquele que se alimenta do secundário. Compreendido? Então, vamos aqui. Eu trouxe aqui para vocês algumas perguntas que eu vou fazer agora e vocês vão respondê-la, porque eu sei que vocês prestaram bastante atenção nesta aula. Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer a você é esta. De que forma, né, uma forma bem simplificada, defina cadeia alimentar? Como você pode definir cadeia alimentar depois dessa nossa aula? Você pode definir? Vamos lá, isso mesmo. Pode-se classificar como cadeia alimentar a sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Isso mesmo, vocês estavam bem atentos, né? A nossa aula sobre cadeia alimentar. Vamos lá. Vou pegar outro aqui. Esta é muito fácil. Para quem prestou atenção, não tem como errar, hein, crianças? Fiquem atentos. Em uma cadeia alimentar, quem são os produtores? Vocês lembram que eu citei vários exemplos para vocês? Não citei vários exemplos porque só tem 3, mas eu fui falando várias vezes sobre a mesma, sobre os produtores, certo? Então, quem são os produtores numa cadeia alimentar? Pode até colar daqui, hein? Aqui são os vegetais, mas só são eles? Só são as plantas? Não, não é mesmo? São os vegetais, as algas e algumas bactérias, certo? Então, esses são os produtores. Por que eles são produtores? Porque eles produzem o seu próprio alimentos. Então, eles são considerados autótrofos, certo? Vamos lá. Tem tempo para mais uma. Deixa eu pegar aqui. Essa é fácil. Como são chamados os seres vivos que dependem de outro ser vivo para se alimentar? É chamado de autótrofos? Não, não é mesmo? É chamado de... Bora, vou contar até 3 para você responder. 1, 2, 3. Heterótrofos, isso mesmo. Então,
O animal que necessita de outro para se alimentar é chamado de heterótrofos. Certo, crianças? Então, vocês gostaram da nossa aula de ciências? Falamos sobre cadeia alimentar? Sim, aprenderam muitas coisas importantes nesta aula? Eu gostei e estou feliz por ter estado aqui com você, tá? Durante essa aula, falando desse tema e aprendendo muito mais com você. Para acessar esta aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Eu te espero em outros momentos. Até mais, criança. Tchau, tchau.